Sejam bem-vindos a mais um módulo do curso Pais na Prevenção. A aula de hoje será sobre monitoramento e supervisão parental. Meu nome é Juliana Valente e eu que estarei acompanhando vocês. Vamos lá? O primeiro ponto que é importante destacarmos é que o monitoramento parental é uma prática educativa extremamente importante na adolescência. Isso porque, nessa etapa do desenvolvimento, os filhos começam a não passarem tanto tempo no ambiente familiar. Eles sentem uma necessidade natural de explorar outros ambientes, de experimentar vivências no grupo de amigos. Esse movimento é normal e é importante para o desenvolvimento do adolescente rumo à vida adulta. No entanto, ele deve ser adequadamente monitorado e supervisionado para que esse movimento ocorra de uma forma saudável e sem prejuízos para a vida desse jovem. Como já vimos em módulos anteriores, o cérebro do adolescente ainda está em fase de amadurecimento. O córtex pré-frontal, a área cerebral responsável pela tomada de decisão e raciocínio lógico, ainda não está completamente maduro. Aí que entra a importância do monitoramento parental. Em função dessa imaturidade cerebral, os adolescentes necessitam dos pais para tomarem decisões acertadas sobre suas vidas. Mas afinal, como que é na prática a supervisão e o monitoramento de um adolescente? Para poder acompanhar apropriadamente os adolescentes, é importante que se possa sempre localizá-los. Em outras palavras, é importante saber exatamente onde eles estão e com quem eles estão quando não estão no ambiente familiar. Além disso, é importante os pais estarem sempre atentos às atividades desenvolvidas pelos seus filhos, tanto as atividades escolares quanto as atividades de lazer ou mesmo esportivas. Procurar saber quem são os seus amigos, o que fazem no seu tempo livre, com o que gastam o seu dinheiro. Por outro lado, exercer o monitoramento parental nem sempre é uma tarefa fácil. Isso porque, por mais que esteja comprovado que os adolescentes precisem desse olhar dos pais, eles tendem, na sua maioria, a se opor a essa supervisão. Isso porque também é característica da adolescência normal a onipotência. A onipotência é uma sensação de que se pode tudo sozinho, não se precisa de ninguém. Outra característica que também dificulta a atividade dos pais nessa etapa do desenvolvimento é a necessidade que eles têm de se opor à opinião dos pais. Essas duas características, a onipotência e a necessidade de confrontação, apesar de fazerem parte do desenvolvimento normal e serem importantes para que o adolescente possa desenvolver a sua identidade própria, tarefa principal da adolescência, trazem muita dificuldade para a tarefa de monitoramento e supervisão dos pais. Vamos pensar então na prática como que os pais podem vencer esse desafio. Ponto número 1. É importante estabelecer regras claras do que o adolescente pode ou não pode fazer, como, por exemplo, o horário de retorno para casa. Como já vimos em módulos anteriores, é importante que essas regras sejam discutidas com o adolescente e não somente impostas de forma autoritária. Os adolescentes precisam saber a lógica que existe por detrás dessa regra. No entanto, não basta apenas criar a regra, é importante também trabalhar para sua manutenção. E para isso é preciso ter consistência nas atitudes. Isso porque, se a regra vale no momento e depois passa a não valer mais, ela acaba ficando desmoralizada e passa a ser muito mais difícil que ela seja de fato cumprida pelo adolescente. Além de criar regras claras e trabalhar para que elas sejam mantidas de forma consistente, outro ponto que precisamos chamar a atenção é a necessidade do envolvimento dos pais nas atividades realizadas pelos filhos. Isso porque, se os pais têm um momento de interação, de trocas e convívio com seus filhos, fica muito mais fácil de exercer a supervisão deles. Passamos agora para o terceiro ponto de um supervisionamento adequado: conhecer os amigos dos filhos, já que eles ganham um papel tão importante nessa etapa. E para isso, entendemos que é preciso observar os amigos, na medida do possível conhecer os pais desses amigos, manter uma comunicação com a escola para saber o que eles observam sobre o grupo de amizades que o seu filho está inserido e, por fim, ajudar o adolescente a identificar quais são as qualidades de uma boa amizade, ajudar ele a identificar que valores ele deve estar atento na escolha dos seus amigos. O quarto item a ser destacado é o acompanhamento parental. O adolescente precisa saber que tem alguém interessado pelas suas coisas, que tem alguém que ele saiba que ele possa contar em algum momento de dificuldade,
Esse item está extremamente relacionado com o suporte emocional que os pais devem disponibilizar para o filho adolescente. Por fim, mas não menos importante, para que os pais possam desenvolver um bom monitoramento parental, se faz necessário comunicação. Fala-se muito que é importante diálogo em casa. Mas afinal, qual a melhor forma de conversar com meu filho? Ponto número 1. É importante escolher um momento adequado. O momento adequado é aquele momento em que não existem muitas distrações ao redor. Um momento que não seja precedido por um momento de estresse, briga ou discussão. Além disso, os pais precisam pensar antes de falar. Ou seja, não conversar motivado por fortes emoções, como irritações, brabezas. É importante que nessa conversa a calma tente se manter na maior parte do tempo. Durante a conversa, tente estabelecer questionamentos para procurar entender o que o seu filho pensa. Demonstre interesse pelas coisas que ele está dizendo. Tente estimular e encorajar a reflexão sobre o assunto que está sendo discutido. Tente escutar e observar as reações dele, e principalmente reduzir a intensidade das emoções. Como já falamos em modos anteriores, uma conversa precisa ser bidirecional, ou seja, não é só o pai que tem razão e fala, o adolescente também precisa ser escutado e compreendido. Uma conversa é quando todos os elementos envolvidos podem ter voz e também são capazes de escutar. Os pais assumindo uma postura aberta ao diálogo, compreensiva, de suporte emocional, sem uma postura moralista e crítica, com certeza vão ter muito mais sucesso nessa tarefa de dialogar com seus filhos. Eu espero que depois dessa aula vocês possam se sentir mais preparados para desenvolver o monitoramento e a supervisão parental. Isso porque já existem inúmeras pesquisas que comprovam que os pais que exercem essa prática educativa tendem a deixar os seus filhos mais protegidos do envolvimento precoce com o uso de drogas. Dentro deste módulo de supervisão e monitoramento parental, existe um outro ponto que precisamos discutir. Como saber se os meus filhos estão usando drogas? Essa não é uma tarefa exatamente fácil, mas existem alguns sinais que podem ser monitorados. O principal deles é a mudança de comportamento. Isso porque as drogas modificam tanto aspectos biológicos como emocionais, como sociais da vida do adolescente. Mas vamos pensar como que essas mudanças podem ser observadas no dia a dia dos adolescentes. O local onde normalmente aparecem as primeiras mudanças de comportamento são na escola. O uso de drogas pode interferir no comprometimento do adolescente com os estudos de uma forma geral. Ou seja, podem aumentar as faltas em sala de aula, ou mesmo episódios em que o adolescente dorme em sala de aula. Além disso, pode-se observar queda no desempenho escolar, evidenciado pela diminuição das notas, aumento de recuperações ou mesmo até reprovações. Outro comportamento bastante comum de aparecer com o uso de drogas na adolescência na escola são problemas disciplinares, ou seja, brigas com colegas, desentendimentos com professores ou mesmo dificuldade de cumprir com as regras impostas pela escola. Mas não é só na escola que as mudanças de comportamento ocasionadas pelo uso de drogas na adolescência podem aparecer. Também pode ocorrer de o adolescente perder o interesse por aquelas atividades que antes lhe agradavam muito. Outro sinal importante de se ficar atento são mudanças no sono e na alimentação. Isso porque algumas drogas podem aumentar o apetite ou restringi-lo. Além disso, não é raro que o uso de drogas aumente as oscilações no humor do adolescente, ocasionando o aumento da impulsividade, irritabilidade excessiva e aumento da agressividade. Outras duas mudanças de comportamento também podem estar associadas ao uso de drogas na adolescência, tais como aumento de mentiras, bem como de gastos excessivos. Também seria de grande valia para os pais se eles obtivessem conhecimentos básicos sobre sinais e sintomas agudos do uso de drogas. Assim, caso encontrem seus filhos sob efeito de alguma delas, fica mais fácil de poder identificar. Os sintomas agudos produzidos pelo uso da droga, ou seja, aqueles efeitos que aparecem logo após a sua utilização, vão depender da droga utilizada. De um modo geral, o seu uso pode ser percebido através de alterações físicas, emocionais, no sono, na alimentação e, em alguns casos, pode-se perceber que o adolescente utilizou alguma droga pelo odor específico que cada substância exala. Mas vamos falar particularmente das drogas mais utilizadas. O álcool, por exemplo,
Pode ser percebido pela descoordenação motora que ele causa, pelo relaxamento muscular, por provocar vômitos e desmaios em algumas situações de uso mais intenso e pelo odor específico. O álcool gera uma euforia inicial, mas por ser uma droga depressora do sistema nervoso central, seus efeitos são seguidos por reações mais depressivas, como sono, desmaios e até choros imotivados. Já o uso da maconha pode ser percebido prioritariamente pelo avermelhado que deixa nos olhos, bem como pelo riso imotivado que ela provoca. O uso da maconha ainda tende a deixar a pessoa um pouco mais lentificada, além de gerar fome e, em alguns casos, até episódios de comer compulsivo. Já o uso de drogas estimulantes, como a cocaína e o crack, por exemplo, elas podem ser percebidas, pois geram muita agitação nos usuários, e em decorrência também podem gerar suor excessivo, bem como perda do sono. As pupilas tendem a ficar dilatadas e os olhos ligeiramente mais arregalados. Em função de uma das formas de utilização da cocaína ser a forma aspirada, podem aparecer também alguns sangramentos no nariz, além de um aspecto de que o nariz está sempre escorrendo sem a presença de um resfriado. Ao contrário da maconha, que gera aumento do apetite, o uso de drogas estimulantes pode ser observada pela perda do apetite do usuário. Apesar de termos claros todos esses indicativos, infelizmente, essa tarefa de efetivamente saber se o adolescente está ou não está usando drogas não é fácil, como já falamos no início. Isso porque muitas das mudanças de comportamento que nos ajudam a identificar se os adolescentes estão usando drogas se confundem com as mudanças de comportamento comuns a essa etapa do desenvolvimento. A passagem da infância para a vida adulta é por si só um período bastante turbulento e cheio de mudanças. Portanto, em muitos momentos fica difícil de identificar, só pela mudança do comportamento, se de fato o seu filho está usando drogas ou não. Neste momento, mais uma vez, entra a importância do monitoramento e da supervisão parental, como forma de acompanhar e observar o desenvolvimento do seu filho, para confirmar se as mudanças de comportamento que ele vem apresentando se devem exclusivamente pelo uso de drogas. Mas caso seja identificado que o seu filho de fato está fazendo uso de alguma droga, o que se deve fazer? O primeiro passo é abrir um espaço de diálogo com o adolescente. Quanto mais franca e direta essa conversa puder ser, melhor será o seu efeito. Tendo sempre em mente todas as orientações que já foram passadas em aulas anteriores sobre as características que devem ter essa conversa com o adolescente. Entra em cena, nesse momento, um processo longo e gradual de negociação e de convencimento dos pais para que os filhos possam vir a interromper o uso de drogas. Nesse processo de negociação e convencimento, é importante que os pais possam escutar os motivos por detrás do uso de drogas desse adolescente. Por outro lado, os pais precisam deixar o adolescente ciente dos riscos que ele está exposto fazendo uso dessas drogas. Mais uma vez, o monitoramento e a supervisão parental são importantes para proteger esses jovens dos riscos que eles possam, porventura, estar expostos. Caso os pais encontrem muitas dificuldades e obstáculos no desenvolvimento dessas tarefas, é importante que eles possam buscar orientações com os profissionais envolvidos no cuidado com essa faixa etária, tais como os profissionais do ambiente escolar, bem como os profissionais da área da saúde. A adolescência é terreno fértil para a experimentação do uso de drogas, pelas características próprias da faixa etária, como busca por maior autonomia, confrontação com os modelos parentais e procura da identidade própria. Entretanto, este uso, que pode vir a ser habitualmente experimental, pode oferecer uma série de riscos à integridade atual do adolescente, quanto prejuízos que podem ser sentidos em longo prazo. Logo, é preciso se pensar em formas de prevenir este contato precoce dos adolescentes com as drogas.